Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso documentário Literatura News. Bom, gente, e hoje o nosso documentário está muito especial, porque nós vamos citar um dos nomes mais importantes da literatura brasileira. Nada mais, nada menos do que o nosso grande Graciliano Ramos. Amanda, você poderia explicar para o nosso público ouvinte sobre o contexto histórico da escola literária de Graciliano Ramos? É claro, Neves. E você que está aí do outro lado da tela, vocês já ouviram falar sobre o Romance de 30? Se não, então sentem aí e puxa a cadeira de vocês que eu vou explicar tudinho. Bom, gente, basicamente, Graciliano Ramos, ele pertencia à segunda geração modernista, mais conhecida como Romance de 30. Muita gente não sabe, mas no Romance de 30, eles transpareciam com mais clareza o que o pessoal brasileiro enfrentava naquela época, principalmente os nordestinos, como, por exemplo, a pobreza, a injustiça, a fome e a desigualdade social. Bom, era uma época marcada por crise econômica forte, desigualdade social gritante, coronelismo no Nordeste, seca, miséria e abandono das famílias sertanejas e o início do governo Getúlio Vargas. Explicando melhor sobre cada tópico, na crise econômica forte, o Brasil estava passando por uma fase de grande dificuldade financeira. Havia pouco emprego, muita falência, queda na produção e instabilidade. As pessoas tinham pouca renda e o país inteiro estava desorganizado economicamente. Em relação à desigualdade social gritante, a diferença entre ricos e pobres era enorme. Enquanto uma minoria vivia com conforto e influência, a maioria da população vivia na pobreza, sem acesso a direitos básicos como saúde, educação e condições de vidas dignas. Coronelismo e Nordeste, muita gente tem dúvida, mas era basicamente o poder dos grandes fazendeiros locais, chamados de coronéis. Eles mandavam na política, controlavam votos e influenciavam decisões e tinham poder sobre a vida das pessoas. Quem era pobre dependia deles para trabalho, seguranças e recursos. Seca, miséria e abandono das famílias sertanejas. O sertão sofria com secas longas e frequentes. Isso destruía plantações e matava o gado, deixando muitas famílias sem água, sem comida e apoio do governo. A vida do sertão era marcada pela fome, pela falta de recurso e pelo esquecimento político. Por último, e não menos importante, o início do governo Getúlio Vargas. A chegada de Getúlio Vargas ao poder em 1930 foi cheia de conflitos e mudanças. O país estava politicamente instável, com disputas e incertezas. Essa fase de transição deixou o Brasil meio caótico. Isso influenciou muito no contexto social da época. Ou seja, era um caos total. A vida do povo brasileiro era, na verdade, bem diferente do que aquelas imagens bonitinhas que a gente estava acostumado a ver nos livros de antigamente. Os escritores dos livros de romance 30, eles tinham uma missão: mostrar a realidade do Brasil, sem nenhum tipo de filtro e maquiagem. Dando um exemplo aqui, até engraçado, é basicamente a gente acordar às 6 horas da manhã e já pegar um celular e tirar uma selfie, sabe? É a realidade pura. Então, o contexto histórico dele é esse: um Brasil sofrido, cheio de desigualdade e de mudanças. Graciliano ele usou a escrita para denunciar isso e trazer mais à tona, fazer também com que o escritor ele sinta cada detalhe do que eles sofreram naquela época. Muitas das características que se destacam de Graciliano Ramos são o quê? A pontualidade. Porque naquele período que o Brasil estava vivenciando, e principalmente no Nordeste, de uma crise muito grande e uma seca, ele retratou aquilo sem passar a mão por nada. Pontualidade total. E ele tem um estilo de escrita seca. O quê? Ele não desperdiça tinta à toa. Como assim? Ele é bem objetivo e centrado. Ele não fica romantizando, ele retrata a verdade. E muitas das vezes a verdade é crua, com o ditado que tem hoje em dia. E também Graciliano Ramos, ele tem um tipo de escrita psicológica. O que essa escrita psicológica faz? Graciliano Ramos, ele consegue cativar os leitores dele. Como assim? Por exemplo, quando você está lendo, você consegue sentir o que aquele personagem estava passando. A maioria das vezes, a dura realidade de tristeza. Muita pouca das vezes, felicidade. Então, Graciliano Ramos, também, ele tem um estilo de escrita, vamos dizer, que é tão verdadeira que isso acaba sendo humano. E isso define Graciliano Ramos como um verdadeiro escritor da época da segunda geração do modernismo, que acaba, até hoje em dia, ele sendo reconhecido por essa pontualidade de escrita dele, formal e pontual, sem romantizar nada. E tudo isso, pessoal,
fazem até hoje as obras de Graciliano Ramos ser lembradas e reconhecidas por causa da pontualidade do modernismo da segunda geração que ele foi pertencente. E até hoje ele é bem renomado pelas escolas literárias. E assim a gente encerra o nosso bloco especial de hoje e para finalizar, vamos fazer aquela famosa entrada ao vivo com os nossos colegas de trabalho, João Marcelo e Orion. Orion, João Marcelo, estão na escuta? O nosso público está ansiosamente esperando por vocês para mais informação. É com vocês, galera. Bom, obrigado, comentarista Ana Maria Neves. Muito obrigado, a gente vai voltar com mais informações agora. Obrigada, meninos. E vocês que estão aí nos assistindo, fiquem ligadinhos porque ainda tem mais informações importantes e legais para vocês. Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o detetive Orion, junto com o meu colega de trabalho João Marcelo, e nós vamos apresentar algumas evidências do nosso escritor e suspeito Graciliano Ramos. Começando com a acusação. Retratar a verdade no Brasil com precisão cirúrgica. Primeira evidência: local de nascimento. Quebrangulo, Alagoas, 1892. Região marcada pela seca, pobreza e desigualdade. Motivo mais que suficiente para formar o caráter de um escritor crítico e atento ao sofrimento brasileiro. Segunda evidência: carreira política. Antes de ser escritor famoso, Graciliano foi prefeito de Palmeira das Índias. E seus relatórios eram tão diretos, tão sinceros, que já denunciavam o estilo seco que ele utilizaria nos livros. Terceira evidência: a mais chocante. Em 1936, o autor foi preso injustamente durante o governo Vargas, sem provas e sem explicação. E esse evento deixou marcas profundas e virou base para uma das maiores obras, porém incompleta dele: Memórias no Cárcere. Concluindo, tudo que o Graciliano viveu, a injustiça, a seca, a política, moldou o caráter deste escritor. E é aqui que entra o nosso perito literário. Vamos estar dando continuidade à apresentação das evidências, começando pela linguagem enxuta, característica principal nas obras do autor. A linguagem enxuta consiste em você escrever um texto sem muitos excessos, sem muitos desvios, sem coisas desnecessárias, o que a gente pode notar em várias obras do autor. Segunda evidência: psicologismo profundo. O psicologismo profundo consiste no detalhamento da personalidade, do sofrimento, das emoções. Você destrincha as emoções dos personagens como você escreve. Agora vamos para a terceira evidência. Bom, a terceira evidência é a crítica social, presente nas obras do autor como Vidas Secas.
onde o autor descreve os problemas da fome, da miséria, da exclusão social e da exploração. As dificuldades e os problemas prejudicam as pessoas que vêm do sertão, de regiões mais isoladas, pobres ou até mesmo desfavorecidas socialmente. O terceiro ponto é a escrita do autor, a forma como ele consegue retratar muito bem as dificuldades dessas pessoas em suas obras. Conclusão do aula. Graciliano Ramos se enquadra entre o romance dos 30, caracterizado por expor de maneira explícita dificuldades, sofrimentos e emoções de outras pessoas nas suas obras. A escrita de Graciliano Ramos se tornou uma referência não só na sua geração, mas como é usado de referência até mesmo nos dias de hoje. Olá, me chamo Ana Beatriz, estou aqui diretamente de Natal, na UFRN, para falar um pouco sobre as principais obras de Graciliano Ramos. Bom, a primeira obra foi um romance, foi o Caetés, de 1933. É um romance de estreia, ambientado em Alagoas, e retrata a mediocridade de vida provinciana. A outra principal obra romântica dele é o São Bernardo, de 1934, que é uma narrativa em primeira pessoa, de Paulo Honório, marcada por forte crítica social e estilo seco. Angústia, de 1936, um dos romances psicológicos mais importantes da literatura brasileira. E, por último, Vidas Secas, de 1938, que é sua obra mais famosa e acompanha a vida de uma família de retirantes em meio à seca nordestina. Agora nós vamos para Memórias e Relatos. Bom, Memória de Cárceres, publicado em 1953, e é um relato autobiográfico sobre sua prisão durante o Estado Novo. Temos a Infância, que é de 1945, que é memória de sua vida até a adolescência, com forte crítica a injustiças sociais. Leitura Infantil, Atrasos Bem Cancelados, que foi publicado em 1939, que é uma obra com uma imaginação simbólica, uma obra mais leve comparada ao restante de sua produção. E como os meus amigos devem ter dito, Graciliano Ramos era um homem que tinha escrita direta, uma escrita profunda. Os seus personagens eram personagens com psicológico. Então ele produzia essas obras. Então foi isso. Muito obrigada. Bom, pessoal, eu estarei dando continuidade ao documentário porque aconteceu uns imprevistos com a minha colega de trabalho, Ana Beatriz, e eu estarei falando sobre Graciliano Ramos, uma das principais obras dele, conhecida como Vidas Secas. Aprofundando mais nas obras de Graciliano Ramos, Vidas Secas retrata uma família de retirantes que enfrentam dificuldade no sertão nordestino. A família é composta por Fabiano e sua esposa Vitória e seus 2 filhos, e também pela cachorra Baleia e pelo papagaio. Logo no início, é perceptível que a família estava enfrentando grandes dificuldades, estava passando fome, e eles entraram em um consenso em sacrificar o papagaio e se alimentar dele. Mesmo o papagaio não sendo um simples pássaro, tendo um apreço para a família em si, eles acabam sacrificando e se alimentando do pássaro, porque não tinha mais nada a ser feito. Logo em seguida, a família de Fabiano tinha se mudado para uma fazenda, onde eles pensaram que teriam encontrado a paz. Porém, não aconteceu como esperavam. Entrar numa fazenda abandonada consegue se estabelecer por um tempo, mas logo entram novamente no ciclo de exploração. O patrão de Fabiano começou a cobrar dívidas deles e ele começou a ser humilhado e voltou àquele ciclo que se repetia. Há também um episódio que Fabiano foi preso pelo Soldado Amarelo pelo fato de não conseguir se expressar direito. Uma demonstração de como o sistema oprime os mais pobres. Bom, naquela época, Fabiano era muito criticado pelas pessoas por causa da sua dificuldade de se expressar. Ele acabava sendo um esposo um pouco duro e não demonstrava muito carinho, mas isso não acontecia porque ele não queria, mas sim porque ele não conseguia. A vida no sertão era extremamente seca, dura e cheia de dificuldades, e tudo isso deixava Fabiano cada vez mais fechado, preso e dentro de si. Infelizmente, com o passar do tempo, a cachorra-baleia, que era praticamente um membro da família, ficou doente. Ela começou a apresentar umas feridinhas pelo corpo e aquilo deixou todos muito tristes. Por causa da doença e do sofrimento dela, Fabiano teve que tomar uma decisão terrível. Ele não queria fazer isso de forma alguma, mas acreditava que sacrificar Baleia era a única forma de acabar com a dor que ela sentia.
Ele viu ela de costas e achou que seria a melhor posição para colocar fim ao sofrimento dela. Porém, no momento de sacrificá-la, ele acabou se retraindo. Afinal, Baleia não era só uma cachorra, mas sim sua companheira fiel. Com a mão trêmula, Fabiana acabou errando. Acertou apenas a patinha dela. Baleia saiu correndo assustada e ferida. Foi aí que, enquanto fugia e percebia que sua vida estava chegando ao fim, ela começou a pensar nas coisas que ainda queria fazer. Mesmo assim, ela morreu com o coração tranquilo. Morreu feliz porque sabia que a família estava segura. E nos seus últimos instantes, ela imaginou em um lugar como um paraíso. Um lugar onde todos teriam comida, onde haveria fartura, onde ninguém passaria fome e onde as crianças poderiam finalmente ser felizes. Essa é uma das partes mais emocionantes da vida seca de Graciliano Ramos. Um livro que mostra a força, o sofrimento e os sonhos de uma família que luta para sobreviver no sertão. Bom, gente, e finalmente chegamos aqui no final do nosso documentário sobre Graciliano Ramos e eu trouxe aqui para vocês o nosso detetive João Marcelo para responder algumas perguntinhas e tirar umas dúvidas importantes. E vamos lá para a primeira pergunta. Pela biografia dele, o que você descobriu que mais influenciou a escrita de Graciliano Ramos? Analisando a biografia do Graciliano, a gente pode perceber que tanto o passado difícil, quando a seca no sertão, a possível prisão injusta que ele sofreu, serviram de matéria-prima para ele criar suas obras em si, em geral. Bom, gente, chegamos na segunda e última pergunta. Detetive, fala para nós. Quais são suas conclusões finais sobre Graciliano Ramos? Bom, Graciliano Ramos não somente escreveu histórias, como usou seus livros para criticar as crises, a seca, a pobreza e as situações que aconteciam principalmente no sertão. Não somente isso, como também fazia parte de uma classe na literatura que usava um tipo de romance muito mais sem filtros, muito mais natural, de certa forma limpo e mais realista do que o normal. Por isso as obras dele são tão importantes no dia de hoje, né? São bem lembradas. Agora eu, detetive João Marcelo, vou fazer uma pergunta para a comentarista Amanda. Amanda, o movimento literário do período também ajudou a moldar o estilo dele, certo? Qual era a pegada dessa escola literária? Bom, gente, essa época era conhecida, foi chamada como Romance de 30, que era basicamente onde ele queria transparecer com mais clareza a vida dura dos brasileiros naquela época, principalmente dos nordestinos, mostrando sem maquiagem, sem filtro nenhum que eles passavam naquela época. Ele queria denunciar, através da literatura dele, a injustiça, a desigualdade, tudo que eles sofriam naquela época, trazendo um romance mais real. Sem muito aquele melancolismo. Agora o comentarista Neves, para a minha conclusão final. Qual é a conclusão que vocês têm sobre o Graciliano Ramos? Portanto, para a gente entender Graciliano Ramos, nós temos que entender o Brasil naquela época, que ele retratava sem mascarar nada, retratava desigualdade social, ele era verdadeiramente um escritor romântico, pontual e centrado. Bom, galera, e finalmente chegamos aqui no nosso final do documentário sobre Graciliano Ramos. Eu espero que tenha ficado tudo muito claro, muito esclarecido para vocês. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, viu? Sigam a gente nas nossas redes sociais, deixem um like e qualquer coisa pode comentar no vídeo que a gente estará respondendo. Isso aí. Com isso, Tchau, galera. gente. Tchau.